Professor, um ótimo dia, bom dia. Bom dia. Muito obrigada Obrigado. por estar aqui na Universidade Federal do Paraná. Eu queria que o senhor falasse um pouco para nós, hoje, essa manhã, sobre a sua trajetória acadêmica, ou seja, a sua formação como medievalista. Olha, eu fiz o meu curso médio numa cidade do interior de Portugal, Leiria. Depois, na entrada para a universidade, ainda pensei fazer Sociologia, mas acabei por ir para a História. E encontrei um núcleo de professores na Universidade Nova de Lisboa, onde eu fiz a minha graduação, muito forte em Idade Média. Trabalhei, enfim, fui aluno na altura de professores relevantes como o professor António Oliveira Marques, o José Matoso, Maria José Ferro Tavares, Ângela Beirante. Então, havia um núcleo de medievalistas muito forte na universidade e isso, obviamente, que cativa os alunos e, nesse sentido, quando terminei a graduação e diante da oportunidade de fazer o mestrado, acabei por escolher especializar-me em Idade Média. Aí surgiu uma vaga numa universidade, a Universidade de Coimbra, para lecionar Paleografia e Diplomática, que são ciências muito próximas da medievalidade, não é? Para se estudar a Idade Média. E foi assim que entrei na carreira académica como professor, em 1987, e mais tarde fiz o meu doutorado sobre uma temática na fronteira da diplomática, da paleografia, da sigilografia, ou seja, na fronteira das ciências históricas com a grande história, e que foi um doutorado sobre a produção documental da chancelaria dos cónegos de Santa Cruz de Coimbra nos séculos XII a XIV. E tenho publicado, entretanto, alguns estudos, alguma investigação, sempre no campo da Idade Média e predominantemente, ou melhor dizendo, preferencialmente, no campo da história monástica medieval portuguesa. Devo dizer que em Coimbra encontrei também um grupo de medievalistas notável. Ainda conheci o professor Salvador Dias Arnaud, que é uma referência na escola de Coimbra. Conheci o professor Avelino Jesus da Costa, que também já estava aposentado quando eu entrei em Coimbra, mas continuei com alguns discípulos destes mestres e, em particular, com a professora Maria Helena da Cruz Coelho, que foi a minha orientadora de doutorado, aliás, e com quem ainda continuo a trabalhar. De facto, nas universidades portuguesas, a Idade Média, apesar da crise que Portugal atravessa, continua a ter uma centralidade notória nos estudos universitários. Professor, diante de todas as suas experiências, o que representa a história medieval na sua vida? Olha, nós em Portugal temos a responsabilidade, quando somos crianças, nascermos sempre junto de um castelo ou de uma igreja medieval ou de um mosteiro ou de uma cidade medieval. Eu penso que o lugar onde se nasce e onde se recebe, enfim, onde se descobre a vida, influencia muito a sensibilidade da pessoa e a vocação da pessoa. E Portugal é um país muito carregado de história, de monumentalidade, como a velha Europa. E, nesse sentido, eu tendo nascido numa cidade que tem um dos mais belos castelos do mundo, que é o castelo da cidade de Leiria, que a Marcela deve conhecer, efetivamente, desde criança que me interessei muito pelo imaginário que uma criança pode ter da Idade Média. Eu penso que isso influenciou a descoberta da história e o gosto pela história, particularmente esse coração da história de Portugal, que é a gênese do país, não é? Que são os tempos medievais de afirmação e de identificação do país, de composição do país, que de facto nasce e ganha a sua identidade nos tempos medievais. Penso que isso é marcante na descoberta, no gosto pela história. Depois, com o amadurecimento, nós envolvemos-nos com as questões da sociedade, temos que pensar também no nosso futuro do ponto de vista do trabalho e, de facto, o ensino e a história acabaram por ser duas vertentes enfim, que se associaram. O trabalho no ensino, a história na investigação e, nesse sentido, efetivamente, acabei por me tornar um aprendiz de historiador e agora continuo. De que modo o senhor vê, na atualidade, o desenvolvimento dos estudos medievais? Quais são os campos de análise que ganham mais destaque hoje? Bom, a história tem modas, não é?
Mas eu acho que devo sublinhar que desde o século XIX, desde as escolas positivistas e até eventualmente indo ao século XVIII, a Idade Média sempre se afirmou como uma das áreas de mais trabalho e de mais, como hei de dizer, de mais atratividade para os historiadores, não é? Portanto, assim é que a história científica, em grande parte, nasce de um confronto com a Idade Média. Estou a pensar no Jean Mabillon e nos Derré Diplomática, na descoberta das raízes dos Estados europeus, e que são raízes essencialmente automedievais e medievais, e, portanto, isso, de alguma forma, trouxe à Idade Média a representatividade e o lugar de honra, quase, de ser uma das épocas de rainha nos estudos históricos, pelo menos no período mais antigo. E estou a pensar, efetivamente, nas tradições positivistas, mas depois também a evolução e a modernização do fazer da história que o século XX conheceu, particularmente marcado pelas inovações e mudanças que a França impulsionou, hoje em dia numa linha mais dialogante com as escolas saxónicas, em que determinadas áreas de investigação, como a biografia, o político, o institucional, continuam, o cultural, do ponto de vista da história das ideias, da história da erudição, continuam a pontificar e de facto, aliás, essa erudição é uma das características da escola historiográfica, enfim, saxónica e alemã também, obviamente, em geral. Hoje em dia, tudo é história e, apesar da história contemporânea ter ganho uma expressão inédita, singular, nunca no passado a história contemporânea. Não, poderíamos discutir um pouco esta leitura, mas hoje em dia, se nós fizermos um estudo em termos de representatividade do corpo docente no ensino da história em todo o mundo, provavelmente a história contemporânea é a que pesa mais, não é? E há uma redução das outras áreas cronológicas do ponto de vista dos seus estudiosos. Mas hoje em dia, de facto, depois de uma história estruturalista, depois de uma historiografia marcada pelas ideologias e ao serviço das ideologias e das utopias, não é? Hoje em dia tentamos encontrar uma história em que se reconcilia a tradição da investigação científica positivista, dura, documentalista, com a necessidade da compreensão do passado e de encontrar nesse passado, de alguma forma, a legitimação para o presente e para se desenharem as opções e informarem as opções que modelam a sociedade do presente e a sociedade do futuro. Bom, hoje em dia, e depois do domínio da história do económico, que ainda subsiste, depois de uma evolução e do alargamento das fronteiras da história do social, que também permanece, a verdade é que nós hoje em dia nos encontramos numa fase, numa tendência em que se recuperou o político, do ponto de vista da história, recuperou-se o estudo do biográfico. Nos últimos 15 anos, 20 anos, na historiografia europeia, a biografia ganhou de novo relevo, o estudo do indivíduo, obviamente em contexto social e de acordo com os ganhos científicos que a nova história ou que as historiografias contemporâneas detêm, mas a verdade é que se nos anos 60, 80 predominava a história do todo social, a história do global, da história das longas tendências, hoje em dia, claramente, está na moda, ou volta a estar na moda, porque sempre se fez história, e a história também começa muito na biografia, o campo do biográfico. Uma outra tendência que encontramos é a valorização das chamadas ciências históricas, que alguma tradição historiográfica diminuía chamando-lhes de ciências auxiliares da história. Estou a pensar efetivamente em áreas como a história da escrita, a paleografia,
ou a diplomática, ou a numismática, que sempre foram vistas como ciências menores no contexto do fazer da história. Ora, hoje em dia não há história sem fontes, sem documentação. Isto é uma lei que já vem do início da nossa historiografia moderna e contemporânea, mas hoje em dia tudo é fonte e tudo é história, não é? Isso obriga a que o historiador saiba manusear um conjunto de instrumentos e de metodologias de análise que lhe permitem verificar a autenticidade dos materiais com que trabalha. Não há história sem crítica, e esta crítica, no fazer da história, do meu ponto de vista, exige a compreensão e a definição da autenticidade, da crítica da autenticidade da fonte. Se um historiador trabalha com fontes que são falsas, tem que ter a consciência que está a trabalhar num campo que é o relativo àqueles que falsificaram essas fontes, às razões dessas falsificações. Portanto, mesmo que as fontes tenham sempre algo subjetivo na sua composição, a verdade é que o historiador tem de saber examinar e criticar as suas fontes para, a partir daí, efetivamente produzir um discurso cientificamente credível e autêntico. Não importa discutir aqui se o historiador se espelha naquilo que vê e se os olhos por que vemos o mundo e o passado são os olhos do presente. Não interessa, porque o historiador é um elemento enfim, efêmero. A questão histórica, a questão do passado, esse permanecerá para as gerações que virão a seguir. O historiador morre, a história continuará à espera dos seus outros historiadores. Então, a história hoje em dia tem essa reconciliação com as áreas mais da erudição. Tem também uma característica importante, que é a da multidisciplinaridade. O discurso histórico hoje em dia é um discurso muito marcado pelas renovações das visões das áreas ou da sociologia, ou da demografia, da economia, da geografia, da questão também associada aos outros saberes, mesmo das ciências exatas. Por exemplo, um campo que tem vindo a emergir é o da história das ciências e o da história do pensamento científico, da história das tecnologias. Isso exige que quem a faça saiba, obviamente, de matemática, ou saiba de tecnologia e de engenharia, para se poder historiar e estudar. Assim como há outras áreas que têm frutificado. Estou a pensar no campo da arqueologia. Hoje em dia, se do ponto de vista da história europeia, da historiografia medieval europeia, a arqueologia sempre foi forte em países como a Inglaterra, ou a Itália, ou a França, hoje em dia é óbvio que a arqueologia medieval está também em crescendo noutros países, como em Portugal ou em Espanha. E, finalmente, a história da arte, não é? Essas duas grandes dimensões do fazer e da descoberta da medievalidade, que são o documento escrito e o monumento construído, o monumento edificado. Portanto, hoje em dia estamos num campo quase sem fronteiras, em que o desconhecido é muito maior do que o conhecido. E isso é muito desafiador para o historiador. Professor, qual é a importância, na sua opinião, dos estudos latino-americanos, mais especificamente dos brasileiros, nesse desenvolvimento dos estudos medievais, né, atualmente? E que contribuições o nosso olhar distanciado, né, proporcionaria à dinâmica da historiografia medieval? Sim, é uma pergunta muito justa e muito adequada. Eu não conheço profundamente a historiografia medievalista dos nossos colegas brasileiros, mas primeiro dizer que não há uma historiografia medievalista portuguesa, ou brasileira, ou espanhola. Não. Há historiografia da Idade Média, e que é feita por cidadãos e historiadores que têm nacionalidades, mas aquilo que estudamos é um objeto universal e comum, e, portanto, não há hierarquias, nem há classes, eu diria que não há aqui periferias na construção da história, ou da descoberta da historiografia medieval, desde logo porque, e até por essa razão, há uma dívida científica grande à América Latina, por parte de historiografias europeias relevantes, como seja, nomeadamente, a espanhola, e veja-se
a questão do percurso biográfico de um dos grandes medievalistas de todos os tempos, que é o Sancho Albornoz, como sabem, e outros, não é? Porque, efetivamente, também se verifica situações próximas ou semelhantes, no caso de historiadores portugueses que descobriram no Brasil as raízes, enfim, o sentido da medievalidade portuguesa. Um dos mais notáveis historiadores portugueses viveu exilado no Brasil, foi o Jaime Cortesão, e é a partir do Brasil que ele redescobre, enfim, as raízes enfim, da nação portuguesa e da vitalidade portuguesa na construção da lusofonia. E, portanto, dizer em primeiro lugar que não há periferias, não é? Porque a história é comum, é um património da humanidade e, portanto, seja no Japão, seja no Brasil, seja na China, pode-se fazer boa história medieval e faz-se boa história medieval. O olhar distanciado, não é? Para usar um bocadinho também o Strauss, é de facto importante, porque quase diria o facto de se nascer num contexto cultural que não é o da velha Europa, não é? Com os largos horizontes, enfim, paisagísticos que o Brasil permite, isso liberta de alguma forma certos atavismos em relação à forma de olhar o passado e de interpretar e questionar o passado, porque história é questionação e à procura da verdade das coisas, do sentido original, do sentido da autenticidade dessas coisas. A verdade é que eu diria que hoje em dia que não há, enfim, há escolas historiográficas, naturalmente, que são escolas universitárias, mas que a historiografia medievalista que os colegas brasileiros fazem é absolutamente vital para o ganho de escala, por um lado, dos estudos medievais no mundo, e é também importante pela renovação, pela abertura, pelos novos ares que introduz nessa forma de olhar a história. A história medieval europeia é muito vasta e precisa de muitos obreiros. Se pudesse usar uma parábola bíblica, de facto, evangélica, a história é uma grande vinha, não é? E precisa de muitos laboratórios para vindimarem esse campo infinito, imenso. E, nomeadamente no campo português, nós estamos, neste momento, muito necessitados de mais gente a trabalhar na nossa história, a começar pelo estudo e pela edição das fontes com que fazemos essa mesma história. Então, a historiografia brasileira se eu posso dizer, dos nossos colegas brasileiros, está a ser, neste momento, uma enorme renovação e também, porque se exprime em português, isto também é importante para nós, obviamente, está a contribuir muito para o ganho de escala da escrita em português, desse fazer da história, por parte de historiadores que se exprimem e se entendem na língua de Pessoa e de Camões, o que é muito importante. E para finalizar, professor, que novos desafios frente ao futuro se coloca no historiador medievalista? Qual o perfil do novo medievalista, se é que ele existe, né? Sua formação deve englobar quais elementos? Essa é uma importante questão para os alunos. Né? E de que modo o conhecimento acadêmico pode atingir mais a sociedade? São três questões, não é? Mas se um país se desenvolve e se entra numa fase de grande prosperidade económica e se isso se revela bom para os cidadãos, porque lhes traz nível de vida, aumento de qualidade de vida, direitos sociais, direitos políticos, direitos humanos, isso não pode deixar de ancorar numa autoestima social que tem raízes identitárias. Não é? Não há felicidade dos povos se não houver o reconhecimento da identidade pátria em que se nasce. Uma pessoa sem identidade, do ponto de vista psicológico e do ponto de vista da psicologia social, sem identidade não somos nada. Não é? Pairamos, flutuamos, mas não somos nada. Então, não basta que haja política ou que haja políticas para o desenvolvimento económico e o aumento dos níveis da qualidade de vida dos cidadãos.
é importante que sejam cidadãos em pleno direito e é importante que a humanidade se cumpra na felicidade das suas gerações, o que significa que se uma geração ou se as gerações de cidadania não são gerações felizes, não é? Não se identificam com as suas raízes, isso significa que as políticas públicas dos governos não atingem aquilo que é o objetivo maior e mais nobre da vida política, que é gerar condições para que as pessoas vivam bem e sejam felizes. Ora, estamos a falar de quê? Estamos a falar de humanidade, estamos a falar de ócio, que já os nossos antigos patrícios romanos e gregos nos ensinaram isso, não é? O ócio é, de alguma forma, é um dos aspectos da plenitude da vida humana, não é? No usufruto das artes, na contemplação das grandes verdades, das grandes descobertas, das grandes conquistas humanas, nós não seríamos humanidade e não seremos humanidade se não nos encontrarmos, enquanto seres humanos, nesse equilíbrio entre o negócio e o ócio. O ócio é essencial à felicidade dos povos. Ora, as ciências humanas, as letras, as artes em geral, são fatores civilizacionais que marcam aquilo que se é e que apontam a razão de ser da nossa existência, em grande parte, não é? Portanto, não haverá nunca boas políticas públicas se não houver uma cultura das humanidades, uma cultura das artes, uma cultura também, das ciências, como dizia. Isso em primeiro lugar, não é? Não há gente feliz sem realização e sem consciência da sua identidade, não é? Pessoal, familiar, mas também de nação a que se pertence, não é? Se isso não existe, as nações não subsistem. A história demonstra-nos quando os povos deixam de acreditar naquilo que são ou naquilo que é a herança dos seus antepassados, geralmente essas civilizações colapsam e dão lugar a outras coisas, porque a história também nos diz que tudo é transformação. Em relação à questão da afirmação na sociedade dos estudos sociais, nomeadamente da história, eu penso que há que usar as novas metodologias, os novos canais de informação que são sociais, que são de massas, desde a comunicação visual às novas plataformas digitais, aos jogos. Há todo aí um nível toda uma componente de outras maneiras de comunicar, desde os celulares aos tablets, todo esse mundo que envolve imagem e comunicação e que é o mundo do futuro, não é? A comunicação é efetivamente aquilo que é neste momento um dos negócios mais importantes ao nível do desenvolvimento económico das nações e dos povos e, portanto, há que usar essas novas linguagens e esses novos meios para difundir o conhecimento histórico, divulgá-lo de forma a que as pessoas, ao informarem-se, ao descobrirem esses pequenos prazeres ou esses grandes prazeres da história, aprendam, descubram esse conhecimento e, com essa descoberta, aprendam a amar aquilo que é o seu património. Certo, professor. E em relação à formação do novo medievalista? Eu penso que, do ponto de vista universitário, o novo medievalista tem que ter uma boa base de metodologia de trabalho. Obviamente que, neste campo, tem que ter e dominar saberes práticos. O medievalista deve ser autónomo no acesso às fontes e deve ter uma preparação de crítica, de aprendizagem, de crítica das fontes essencial.
Em segundo lugar, obviamente que o novo medievalista é um ser social que convive com diferenças e com olhares outros, e por isso o domínio das bibliografias e um domínio dessas bibliografias, do meu ponto de vista, com alguma humildade. Não é? A crítica ao outro é obviamente necessária, mas que sejam críticas, do meu ponto de vista, sempre construtivas e não destrutivas. Isso é, obviamente, fundamental. Bom, e para fechar o círculo, enfim, para fechar, o círculo não é a imagem adequada, mas diria para fechar o triângulo, obviamente que o medievalista necessita de também algo de um conhecimento teórico e de uma reflexão teórica nos domínios das outras ciências, como a filosofia ou, enfim, as outras ciências sociais e não só sociais também, que lhe permitirá, obviamente, redesenhar a compreensão do passado, que é, de alguma forma, aquilo que qualquer historiador procura. Muito obrigada, professor Gustavo Antônio Gomes. Obrigado, eu.